Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de O Ônibus Perdido, dirigido pelo Paul Greengrass, que chegou ao catálogo da Apple TV Plus, e esse longa é baseado em uma história real que aconteceu durante um incêndio florestal terrível de Campo Fire, na Califórnia, em 2018, e ele teve o seu lançamento inicial em Cannes, gerando bastante comentários no festival, por se tratar de uma luta de sobrevivência envolvendo crianças, algo que sempre traz uma carga emocional muito grande. E falando um pouco dessa história para vocês, o filme vai seguir o Kevin, o motorista de ônibus, interpretado pelo Matt McConaughey, e a Mary, uma professora, feito pela América Ferreira. E aqui eles vão estar no meio de um dia normal em Paradise, uma cidadezinha na Califórnia, quando o fogo começa a se espalhar de forma incontrolável. E aí vai começar todo o foco nessa evacuação desesperada de um grupo de crianças em um ônibus escolar, enfrentando o caos das chamas, fumaça e pânico generalizado. É uma narrativa que vai pegar emprestado elementos de desastres naturais, mas com o toque humano que evita cair no sensacionalismo. O diretor traz a sua assinatura de realismo aqui, fazendo com que a gente sinta o peso de cada decisão tomada por esse motorista, tentando salvar a vida dessas crianças, enquanto ele passa por uma crise na vida pessoal com seu próprio filho. E a direção vai usar de todos os elementos para criar tensão através de câmeras tremidas e tomadas que vão mostrar a imensidão desse incêndio e toda a destruição que ele está causando. Ele consegue perfeitamente simular o desespero de uma catástrofe, vai ter uso de efeito especial, que na grande maioria do filme é bem feito. A gente sabe que fazer fogo em CGI não é fácil, mas é muito convincente aqui, porque o filme também investiu em construções práticas desses incêndios, com fogo real em set controlado, o que dá uma autenticidade muito grande pro longa. É um filme que vai te imergir, e eu me peguei prendendo a respiração em sequências onde o ônibus avança por estradas cobertas de cinza, com o céu escurecendo, como se o apocalipse realmente estivesse chegando. Não é só visual, é sensorial mesmo. E o som das chamas crepitando, o barulho do vento carregando as brasas, tudo isso contribui para essa imersão que eu disse, e que poucos diretores conseguem fazer, na minha opinião. Já as atuações traz o Matt McConaughey entregando uma performance muito forte. O seu Kevin não é aquele herói, ele é apenas um cara comum, divorciado, com problemas pessoais, mas que se vê forçado a liderar essa luta pela vida em meio ao inferno. Ele traz uma intensidade muito forte para sua atuação, como já sabemos dele de outros trabalhos, mas aqui adaptada para um tom mais contido, focado em olhares e gestos. Já a América Ferreira é aquela parceira tradicional do protagonista. Nesse tipo de filme, ela é uma professora, amorosa com as crianças, dedicada e que mantém a calma nos piores momentos, mas internamente luta contra os medos. Mas tem um problema, porque eu senti uma falta de química entre os dois. É uma dupla que não vai funcionar na maior parte do filme. Separados, em cenas onde eles estão sozinhos, funciona muito melhor. É onde a história do filme vai girar. E o roteiro, que foi baseado no livro sobre esse incêndio, é um problema, porque o texto vai acabar caindo em alguns momentos de clichês de filmes de desastre. Apesar dele explorar mais essas falhas do sistema de alerta e na burocracia que atrasa evacuações, o filme repete conveniências, aquela facilitação de roteiro com o protagonista achando saídas onde não deveria ter. É aqueles momentos que fogem da realidade do filme, mas tirando isso, vai ter diálogos que soam autênticos, como conversas no rádio dos bombeiros, passando instruções, matérias na TV, mostrando a gravidade de tudo o que está acontecendo. E ele vai se aprofundar bastante também nas causas que um incêndio como esse causa nas pessoas. É bem sólido nesse ponto, com um arco que vai construindo a tensão progressivamente, culminando em cenas de bastante impacto até.
porque tecnicamente Ônibus Perdido é um espetáculo, gente. É muito bem feito. A fotografia vai capturar toda a devastação com tons avermelhados que transformam a paisagem em algo realmente infernal. Você se sente dentro desse incêndio, dentro desse inferno, e os efeitos visuais, como eu comentei, é usado para dar ainda mais essa sensação de sufocamento pelo fogo. Vai ter aqui brasas voando na tela, árvores caindo pelo caminho, atrapalhando esse ônibus de avançar, e o longa vai abordar muito o impacto das mudanças climáticas. Ele vai trazer para o centro da discussão o fato de que incêndios florestais estão se tornando mais frequentes e intensos, usando a tragédia de Paradise como espelho para problemas globais. Tem uma crítica forte ao governo e às empresas de energia que foram responsáveis pelo incêndio, onde a única salvação para isso vai ter que ser esse heroísmo anônimo. As pessoas comuns que, em momentos de crise, se tornam verdadeiros heróis. O foco aqui é no coletivo e não no individual. É uma mensagem otimista em meio ao caos, destacando solidariedade e resiliência realmente. E uma coisa que eu apreciei nesse filme é como ele lida com um trauma psicológico, e tem cenas que vão explorar o pânico das crianças e o estresse pós-traumático implícito nos adultos. O diretor vai dar destaque para o background do protagonista principalmente, mostrando como era a vida do Kevin antes desse incêndio. E isso evita que o filme se torne apenas uma sequência de perseguições pelo fogo, porque ele vai ter 2 horas e 10 minutos de duração, com um ato final que equilibra a resolução junto com uma reflexão, sem amarrar tudo de forma certinha. É honesto, é como é a realidade. Nem todo mundo aqui vai sair ileso e as cicatrizes vão permanecer, mas apesar disso, eu particularmente não gostei do final do filme. Achei conveniente demais, uma resolução muito rápida e que não ficou legal, porque o filme, até certo ponto, estava respeitando a inteligência do espectador, apesar das conveniências. Mas esse final exagerou muito, passou muito do nível. E o filme vai pecar por não explorar mais o depois, o que acontece depois dessa evacuação. Há um vácuo aqui, um buraco mesmo de roteiro. Além disso, todo o resto do elenco, que não seja essa dupla principal, são subutilizados. Até mesmo os líderes dos bombeiros, que deveriam ter grande importância aqui, mas não têm. E isso compromete sim o todo, o resultado final. E tem certos detalhes de como as filmagens ocorreram em locações reais na Califórnia, com sobreviventes do Campfire como consultores, que garante fidelidade. São detalhes que eu gosto, e com um orçamento modesto para esse tipo de produção, foi bem usado até, priorizando a narrativa. Então, no fim das contas, O Ônibus Perdido é um longa que entretém por 2 horas, e o diretor mostra, sim, que tem talento para esse tipo de filme. Apesar das falhas que eu destaquei, ele tem um valor nessa mistura que ele faz de ação com drama e nessa batalha pela vida. É um filme que vai entregar se você gosta de histórias reais e que inspiram. Eu digo que ele é, sim, imperdível. E para O Ônibus Perdido, nota 7. Esse filme chegou pro catálogo da Apple TV Plus, que vem investindo cada vez mais em cinema, e essa é mais uma obra interessante, que com certeza vale a sua sessão. Beleza, pessoal? Agora me conta aqui nos comentários o que você achou do filme, porque eu quero saber. Obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e tchau!